Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Eu gostaria de lembrar que o Papa Francisco, ele tem dado grandes passos, diante do mundo, nos convidando a rever muitas atitudes. E a campanha da fraternidade deste ano, ela está praticamente baseada nos pedidos do Papa. E ali nós vemos o primeiro de todos, que é o Pacto Educativo Global, onde o Papa nos convida, a olhar essa dimensão da educação, de uma forma globalizada, o cuidado com o planeta, como eu disse, a capacidade da escuta. O que o texto hoje nos traz, muitas coisas são baseadas nos pedidos do Papa Francisco. Eu não vou entrar muito em assunto não, que depois tem mais duas pessoas para falar. E nós temos grandes conflitos que nós estamos vivendo aí, grandes problemas em nossa época. Estamos aí ainda diante de uma pandemia que deixou bem claro e piorou ainda a desigualdade social. Uma pandemia que podemos dizer também que, de uma certa forma, nivelou a todos, mostrando a nossa limitação, onde tanto as classes maiores, as classes mais altas, quanto os irmãos mais humildes, todos foram atingidos pela pandemia, todos se sentiram míseros mortais, porque diante dessa pandemia, quantas perdas nós tivemos, e quanta tristeza quando saíram os caixões de nossas casas também. Eu acredito que enquanto estava um pouquinho mais longe de nós, nos assustávamos, mas a hora que foi o primeiro ente querido nosso que morreu pela pandemia, pelo Covid, foi um impacto muito grande para cada um de nós. Nos sentimos muito limitados diante dessa pandemia, até chegar a vacina, quantas coisas tiveram ali, o negacionismo, pessoas ainda hoje negando a questão da vacina, não aceitando ser vacinadas. Isso, me perdoem a minha forma de dizer, é uma falta de conhecimento. É uma falta de conhecimento, porque ser vacinado não é pensar só em você, é pensar no bem comum. E quantas pessoas hoje estão sendo salvas por causa da vacina? Então, não ser vacinado, infelizmente, é uma falta de conhecimento. Precisa repensar. Não quer cuidar de si mesmo? Tudo bem, mas cuide do outro, ame o outro, ame o outro. É importante. Depois, vemos as questões de polarizações que acontecem na nossa sociedade, tanto polarização religiosa como polarização política, e hoje o ser humano parece que está andando ainda mais pelos extremos, não consegue encontrar o equilíbrio. E essa polarização, ela vai fortalecer as ideologias, e ideologia nem sempre é uma verdade. A ideologia parte do pensamento de um ou de um grupo que quer se impor sobre os demais. Então temos que tomar cuidado também com essas polarizações. E enfim, não vou entrar em outros méritos também, porque são muitos os conflitos, as dificuldades que nós estamos vivendo. Bom, a minha parte era apenas essa introdução. Agora o que eu mais quero, faz favor, coloca o cartaz para mim. O cartaz da campanha da fraternidade desse ano, ele praticamente é a catequese que nós precisamos ouvir e é o questionamento que nós precisamos também ter presente no nosso coração sobre a proposta da campanha da fraternidade. Então aqui nós vamos ver, eu sei que não está muito nítido, mas eu acredito que vários de vocês já adquiriram o livrinho da campanha da fraternidade desse ano, o livrinho para o encontro com as famílias e a via sacra. Existem muitos materiais da campanha da fraternidade. Existe trabalho para a escola, livros ali para a educação escolar, existem os livros próprios para crianças e adolescentes que podem ser utilizados na catequese, existem outros também materiais que foram muito bem feitos, como a Economia de Clara e Francisco, existe esse aqui, Círculos Bíblicos,
para que depois que passar a quaresma, os encontros, as comunidades possam se reunir também para fazer esses círculos bíblicos. Enfim, existem muitos subsídios para ajudarem aí na questão de propagar, né, e conhecer ainda mais a campanha da fraternidade. Então, como eu disse, através desse livrinho vocês vão ter ali, né, o cartaz, e vocês vão ver que nesse cartaz nós temos duas cores. De um lado, né, que é o lado ali daquela mulher que está inclinada, nós temos o laranja, do lado de Jesus o verde. O verde nos convida ao cuidado com a vida, em todas as suas expressões. Não só a vida humana, mas também a vida do planeta, né? Todas as suas expressões. Então o verde nos lembra a vida. Já o laranja quer nos colocar diante da criatividade para nos tornarmos discípulos missionários de Jesus. E podermos ali seguir Jesus, né? Utilizarmos aí de vários recursos, várias possibilidades, para transmitirmos com alegria a boa nova de Jesus Cristo. Muitas vezes transmitimos a palavra de Jesus com um certo moralismo, e esquecemos que a palavra de Deus é uma boa nova. O moralismo não vai cultivar, ou melhor, o moralismo não vai converter ninguém, mas a boa nova sim. Por isso precisamos ter, né, essa alegria de sermos discípulos. Recebemos uma boa nova do Senhor, né? Ele ressuscitou por nós, Ele nos dá a vida. Essa é a boa notícia que cada um de nós possuímos. Então, como discípulos, devemos estar convictos desta boa notícia, para transmiti-la também às outras pessoas. E aí, é claro, nós temos todo um contexto para a campanha da fraternidade este ano, que é justamente o Evangelho de João, no capítulo 8, onde nós vamos ver a figura de uma mulher. Eu quero convidar vocês agora para ficarem em pé, para a gente ouvir esta palavra. Vamos lá? O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Aí já dá até mesmo para dar uma espreguiçadinha, né? Não ficar em pé aí. Muito bem, essa palavra de Deus, nós sabemos o quanto ela é... Oh, olha que maravilha, ó. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Que maravilha. Ótimo. Colocaram aí o cartaz para nós, que agora está bem nítido, né? Então nós vamos ver que esse episódio é contextualizado pelo evangelista João dentro da festa das tendas. O que era esta festa das tendas, né? Ou a festa dos tabernáculos?
Esta festa era uma festa de peregrinação em Israel. Uma festa que durava 8 dias. E nesta festa, as pessoas iam até Jerusalém e ali colocavam as suas tendas ao redor de Jerusalém. E até os moradores de Jerusalém, os judeus, eles saíam das suas casas e estabeleciam, se tinham um espaço ali, eles montavam uma tenda. E durante esses 8 dias, eles residiam naquela tenda, para lembrar toda a caminhada do povo de Deus pelo deserto. E nesta festa de peregrinação, eles iam até o templo com ramos nas mãos. E ali tinha toda uma festa de alegria, de ver tudo que eles experimentaram no deserto, também a dureza, para que eles não se esquecessem de todo o sofrimento que também experimentaram, toda a provação, que também fortaleceu aquele povo. E dentro desta festa, existia uma tenda que eles faziam, e até hoje ainda celebra-se assim, não mais em Jerusalém, mas nos diversos lugares onde os judeus estão, e ali se faz uma tenda de ramos, e se colocam frutas dentro dessa tenda. E ali as pessoas vão passando com os ramos, batendo na tenda, e a pessoa vai pegando a fruta, experimenta a doçura da terra prometida. Então tem todo um significado, e um significado também messiânico diante desta festa. E agora, até justamente nessa festa, eu não quero escandalizar vocês, que Jesus vai entrar em Jerusalém montado naquele jumentinho. E Jesus entra como uma pessoa anônima. Não pensemos nós que Jesus estava sendo aclamado pelas pessoas. Não. Jesus entra de uma forma anônima. E ali então, as pessoas dentro desta festa estão cantando os hinos, se direcionando para o templo. E Jesus cumpre ali a profecia, O rei virá montado num jumento, filho de uma jumenta. E ali Jesus entra como Messias esperado e as pessoas não o reconhecem. Claro que não é este o momento, isso daí vai acontecer, a gente celebra até dentro do Domingo de Ramos, nesta procissão, mas Jesus entrou como um anônimo ali, não estavam celebrando Jesus, mas esta festa das tendas. E agora, irmãos, então nós vemos que Jesus também, nesta festa, ele vai até o templo de Jerusalém, ele senta-se naqueles lugares onde os doutores da lei costumavam ensinar as pessoas. E Jesus começa a anunciar o reino, começa a ensinar as pessoas. E justamente os fariseus e os doutores da lei, que sempre caminhavam juntos, podemos dizer que os fariseus, eles impunham a pena da lei, e os doutores da lei, vamos dizer assim, eram os advogados, que sabiam a lei e sabiam dosar a pena, e enfim. E quem administrava a pena era o fariseu. Por isso que vocês sempre vão ver que fariseus e doutores da lei andam sempre juntos, sempre. E agora eles trazem uma mulher para Jesus, uma mulher que foi pega em adultério. E ali a palavra deixa bem claro, porque eles querem, ao mesmo tempo, eles querem questionar Jesus, mas querem também matar Jesus. Por isso, eles querem ver se Jesus é capaz de fortalecer a autoridade daqueles líderes religiosos. Então, por isso eles trazem essa mulher. Em Jerusalém, existiam muitos juízes. Por que não levar para os outros juízes? Por que levar justo para Jesus? Porque eles queriam ver qual seria a atitude de Jesus. E colocam Jesus numa situação muito complicada. Porque, pela lei de Moisés, a lei mosaica,
deveriam apedrejar até a morte as mulheres que fossem pegas em adultério. Só que teve um problema. Quando os romanos assumiram, tomaram posse ali, de toda a região, ali a gente vê que eles começaram a dominar toda a Palestina, os romanos tiraram dos palestinos, dos judeus, a pena de morte. Eles podiam acusar, mas não poderiam matar ninguém. Então, o problema está justamente aí. Se Jesus diz, não matem essa mulher, Jesus estaria indo contra a lei mosaica. Então, ele iria contra a religião. Se Jesus diz, não apedrejem essa mulher, ele estaria indo contra Roma, estaria se tornando um insubordinado. Então, Jesus se vê diante de duas situações. O mal, ele tem uma forma também de se expressar para destruir o justo. E Jesus, ele sabe muito bem como, através dessas artimanhas, tirar um grande aprendizado, um grande ensinamento para as pessoas que ali estão. Por isso, vendo aquela situação, Jesus, ele se inclina. E aí uma coisa que não podemos esquecer, ninguém comete adultério sozinho. Porque só a mulher estava lá. Cadê o homem? Onde o homem estava? A lei dizia que o homem também pego em adultério teria a mesma sentença da mulher. E por que o homem não está lá? Aí tem um problema. O homem poderia se defender, mas a mulher não. A mulher, na época de Jesus, não poderia falar em público. Por isso ela não tinha como se defender. Então eles trabalharam muito bem ali, a armadilha para Jesus. E aí Jesus então se inclina e começa a escrever no chão. Ali nós temos dois dados. Primeiro, Jesus sabia escrever. Na época de Jesus não era qualquer um que sabia escrever. E Jesus foi um bom aluno na sinagoga. Na sinagoga se aprendia a ler e a escrever para ler a Torá. E Jesus então era alguém letrado, ele não era analfabeto. Por isso ele começa a escrever. E se nós vemos aqui, Jesus se inclina. O ato de Jesus se inclinar é o ato que os doutores da lei tinham quando eles iam ler a Torá. Eles se inclinavam para o livro, para a partir daí proclamarem a palavra de Deus. Agora Jesus, ele não é aquele que proclama a palavra, mas Jesus é aquele que dá um novo ensinamento. Enquanto que os doutores da lei, os fariseus, repetiam o que estava na lei e usava a lei pela lei, Jesus ensina uma nova lei baseada na misericórdia. Uma lei que realmente é aquela que está dentro do coração do Pai, a misericórdia. Coisa que, infelizmente, a lei pela lei não é capaz de promover. Não esqueçamos que a lei foi dada para proteger o ser humano, para favorecer a vida em sociedade, mas de repente começaram a usar a lei de tal forma, numa visão tão fundamentalista, que a misericórdia não estava mais presente na lei. Por isso que São Paulo vai nos ensinar que a lei pela lei, ela é morta, e a lei pela lei, ela nos escraviza. Mas se estamos em Cristo, somos verdadeiramente livres. Por isso que nós não podemos levar a lei pela lei. E Jesus então, ele age com a misericórdia, ele se inclina e começa a escrever no chão. É claro que nós não sabemos o que Jesus escreveu no chão. O texto vai nos colocar, que Jesus vai oferecer um ensinamento com amor e sabedoria. Diocese em Evangelização.